Olá, meu nome é Tatiana Pereira, sou educadora física e terapeuta e sou apaixonada em ajudar mulheres a encontrar equilíbrio entre mente, corpo e espírito. E eu venho falando algo que ajudou demais a melhorar a minha rotina, que é a disciplina. A disciplina eu vejo que é o que mais falta no dia a dia das pessoas. E vocês não têm noção do poder que é fazer todos os dias um pouco, vocês não têm noção do resultado que isso traz. Então a constância nos pequenos hábitos mudam tudo. E a disciplina que me faz levantar cedo, mesmo nos dias que eu não tenho vontade, porque é a soma dos pequenos hábitos. Acordar cedo, ler meu devocional, treinar, cuidar da alimentação. Pequenas coisinhas que você faz diariamente geram grandes resultados. E se você é uma pessoa que está sempre recomeçando ou se cobrando, esse vídeo é para você. Para mim, tudo começou com uma decisão de acordar mais cedo e fazer meu devocional, porque eu queria me aproximar mais de Deus. Aí então pensei, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Comecei a colocar horários para acordar mais cedo e ler o devocional, porque se eu deixasse para outro momento, eu não ia conseguir fazer, né? Então, assim, cada pessoa vai decidindo, vai vendo qual é melhor, né? Por isso que é bom a gente se conhecer. Eu sempre fui uma pessoa que até gostei de acordar cedo, porque eu pratico atividade física, fazer as minhas coisas. Só que aí eu comecei a incluir o devocional para me aproximar mais de Deus. E aí vem aquela questão, quem governa a minha vida é eu e não a minha vontade no momento. Por quê? Quando você acorda de manhã, estipulei o horário de 5 da manhã, 5, 5 e meia. E aí eu digo, não, eu preciso acordar todo dia esse horário. O celular desperta e aí muitas vezes tem a vontade de ficar na cama, mas aí vem aquele pensamento, não, eu não vou ficar na cama porque é eu que governo a minha vida, não é a minha vontade. A minha vontade era ficar dormindo. Mas aí eu comecei a colocar isso como meta, acordar cedo, ler o devocional e a Bíblia. E aí começou a acontecer constantemente. Foi um hábito que eu acabei criando. E é de uma hora para outra? Lógico que não. Muitas vezes eu acordava e ainda era vencida pela preguiça. Mas aí o que aconteceu? Eu fui insistindo. Por quê? Porque eu tomei uma decisão. E a decisão é o que muda tudo. Eu tomei essa decisão de me aproximar de Deus, então a partir da decisão você precisa ir de acordo com o que você decidiu. E é a mesma coisa das outras coisas que você coloca na sua rotina. Atividade física, alimentação, hábitos mais saudáveis, leitura. Quando você coloca isso, uma decisão de mudar, você precisa se habituar nessas mudanças. E é lógico que não é uma coisa de uma hora para outra, você precisa insistir. Porque o teu cérebro era acostumado a dormir até mais tarde, exemplo. E aí você precisa insistir para você conseguir acordar mais cedo. E é todo dia insistindo, vencendo a preguiça. E aí com o tempo isso se torna mais tranquilo, bem mais. Hoje acordar cedo também é muito tranquilo, mas teve uma época que eu tive que insistir. Então é sobre isso. E a mesma coisa da atividade física. Você colocou uma meta de fazer atividade física, aí você precisa insistir para estar fazendo. E aí o que eu ouço muito das mulheres que fazem os protocolos comigo? Ai, Tati, eu não tenho vontade de treinar, eu não tenho vontade de se alimentar certo, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler mais a Bíblia, eu não tinha vontade também. E aí o que eu fazia? Eu insistia, porque muitas vezes a gente não vai ter vontade, mas a gente tem que sempre olhar lá na frente, o que isso vai me trazer de benefício, né? Do corpo, exemplo da atividade física. Se eu continuar com os hábitos que eu tenho hoje, de comer açúcar, de tomar refrigerante, de comer tudo errado, como é que vai estar meu corpo daqui a um ano? Então a gente sempre tem que olhar lá na frente o que vai acontecer se você continuar com esses hábitos. Então é mudando pouquinhas coisas diariamente para ter resultados.
Muitas vezes eu vou para academia sem vontade, até hoje, muitas vezes, só que hoje a disciplina acaba vencendo, porque já é algo que eu coloquei na minha vida, na minha rotina. Então você tem que entender que muitas vezes você não vai querer, mas quando você coloca isso na sua vida, você vai tendo esse hábito e essa constância. E você não precisa fazer tudo de uma vez. Quero mudar, quero me aproximar de Deus, quero fazer atividade física, quero me alimentar mais saudável, quero ler mais. Mas você não faz nada disso. E aí você quer começar a fazer isso. Ótimo, você tomou a decisão. Mas imagina, você não tinha esses hábitos. Você pegar e fazer tudo numa vez só. Acordar mais cedo, ler a Bíblia, fazer atividade física, se alimentar bem. Todos os dias vou fazer isso, você colocou na meta. Mas aí qual a chance de você conseguir fazer isso sempre, sendo que você não tinha esse hábito? Então, uma coisa que eu sempre falo para as meninas é: não se radicalize, comece aos poucos. Se você não tinha um hábito de praticar atividade física, comece fazendo 2 vezes na semana. Ou coloque ali 30 minutos por dia, eu vou fazer atividade física, uma caminhada. Vou começar a aumentar a quantidade de água. Então, todo dia eu vou aumentar um pouquinho. E aí, se alegrar com o resultado, se acolher, se parabenizar por cada dia ter passado e você ter feito algo diferente. Vou começar a ler o devocional. Eu sempre indico o devocional porque o devocional é algo que todo dia tem uma leitura, tem a data e aí tem a leitura do dia. Então, o devocional já é algo que já te traz essa questão da disciplina, porque todo dia você precisa ler aquilo. Acordar, então colocar isso como hábito de acordar e ler, já fica muito mais fácil, porque você vai perder, não vai dar uns 5 minutos para ler o devocional. E aí, você consegue ou não consegue fazer isso, né? Muitas vezes a gente acorda e vai direto pro celular, então por que não pegar e fazer uma leitura que vai melhorar seu dia? E como eu estava falando, é a constância, cada dia melhorando. Um dia você começa a ler devocional, beleza. Agora eu vou começar a praticar atividade física. Eu vou colocar 2 vezes na semana. Começa fazendo 2 vezes na semana, aumentando a quantidade de água, todo dia um pouquinho. Todo dia melhorando alguma coisa. Não radicalizar a alimentação. Vou cortar tudo. A partir de agora eu não vou comer mais nada. Não. Começa a diminuir a quantidade. Se você comia açúcar todo dia, tirar o açúcar, começar a diminuir, na verdade, né? Se tomava refrigerante todo dia, tomar umas 4 vezes na semana. Então, quando você consegue, mudando os seus hábitos, ver algo que não é bom e melhorar na tua vida, você consegue manter essa constância e seguir firme. E lá na frente, você vai olhar para trás e vai ver a diferença que você teve. E você sabe que cada vez vai ter mais desafios, mais obstáculos, mas você já sabe como dominar, como fazer, como não deixar a preguiça te dominar. A disciplina não é sobre ser radical, é ser constante. Se você quiser ajuda nesse processo, se inscreva nesse canal, deixe um like e me conta aqui embaixo qual hábito você quer mudar a partir de hoje. Eu vou ler e vou responder com carinho. Estamos juntas nessa jornada.